E dando sequência à nossa aula, sendo a parte 5 do nosso conteúdo, falarei brevemente sobre a insurreição pernambucana que motivou, que ocasionou, na verdade, por fim, a expulsão dos holandeses. Então, a insurreição pernambucana foi aí um marco muito importante para essa expulsão. Então, vou ler aqui seguindo e explico para vocês um pouco sobre isso. A insurreição pernambucana, ocorrida em 1654, foi um movimento de resistência liderado pelos brasileiros contra o domínio holandês em Pernambuco. Os holandeses haviam ocupado a região desde 1630, impondo seu controle sobre a economia açucareira e restringindo direitos dos colonos locais. Lembrando, pessoal, que nesse mesmo período, Pernambuco recebe a presença de Maurício de Nassau, que passa a governar, faz algumas benfeitorias na região. Porém, como eu falei, não se trata de uma mudança em larga escala, apenas por interesse. Nesse aspecto, eu quero ressaltar aqui que a presença dos holandeses não mudou muito a vida do pessoal lá não. Tanto é que durante o período da ocupação holandesa, a população sempre lutou, sempre reivindicou a expulsão deles. Ou seja, mesmo com algumas situações, eles preferiam ainda os portugueses comandando a região. Após anos de opressão, os pernambucanos se uniram sob a liderança de André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, formando um exército para lutar contra os invasores. A batalha decisiva ocorreu na região dos Guararapes, onde as tropas luso-brasileiras, ou seja, por que luso-brasileiras? Porque eram portugueses que moravam no Brasil. Tá? Então, luso, portugueses, brasileiros. Ou então também portugueses que vieram para o Brasil para lutar, para defender então esse território. As tropas luso-brasileiras conseguiram uma vitória significativa. Então, durante essa ocupação holandesa, não houve uma passividade dos moradores. Sempre houve rebelião, sempre houve revolta, sempre houve a tentativa de expulsão deles, porém não era tão fácil assim. Lembrando que nesse período Portugal estava ainda se reorganizando devido à União Ibérica. Para quem não recorda, a União Ibérica ela resultou da união entre portugueses, entre o governo de Portugal e o governo da Espanha, porque o rei de Portugal havia falecido sem deixar nenhum herdeiro. Então, a União Ibérica ela aconteceu durante 60 anos, onde Portugal e Espanha tornaram-se então um único reino. Com essa fragmentação, com a dissolução dessa união entre Portugal e Espanha, Portugal estava um pouco fragilizado e não tinha recurso suficiente para retomar então o controle da região. Então por isso que Portugal demorou bastante para poder retomar então a terra que estava na posse dos holandeses. Outro aspecto aqui dessa batalha, né, de expulsão, é a chamada Batalha dos Guararapes, em que essa vitória foi o ponto de maior virada da insurreição pernambucana. Os brasileiros demonstraram sua capacidade de resistência e determinação, fortalecendo a luta contra os holandeses. A partir desse momento, a expulsão dos invasores tornou-se uma possibilidade real. Então, com essa batalha, em que os brasileiros saem vencedores, os luso-brasileiros saem vencedores, os holandeses então são expulsos e obrigados a deixar então o país. Ressalto que alguns permaneceram, mas não foi então a grande maioria, apenas aqueles que não ofereciam nenhum risco para a colonização. Em relação a esse período posterior, né, Olinda e Recife, eles passam então a disputar a maior influência na região. Então, Recife, Olinda então é a capital, mas Recife estava tendo maior destaque. E agora, como é que fica essa situação? Então, o conflito inicia nessa disputa entre quem manda mais, quem tem mais poder, quem tem mais influência, se é Recife ou se é Olinda. Inicia então a chamada Guerra dos Mascates, que eu vou falar nas próximas aulas, que elas são um marco decisivo que passa então a influência do Estado para Recife.
onde Recife acaba assumindo o posto aí de capital, onde antes era ocupado por Olinda. Algumas consequências da... eu vou parar por aqui então, porque essa parte agora já é da Guerra dos Mascates, mas de todo modo espero que tenham compreendido esse pedaço aqui, esse trecho que eu expliquei, e falo já sobre a outra parte, porque senão vou acabar juntando os assuntos e fica ruim a sua compreensão. Volto já.